Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Diego Quadri, esse é mais um vídeo do cinema. E hoje eu estou aqui para falar sobre Noite de Estreia, Open Night, filme de 1997, de 1977, confundi, feito pelo rei, o John Cassavetes, que conta a história de uma atriz interpretada pela rainha, Diana Lawrence, que passa uma crise gigantesca enquanto está com uma peça em cartaz. Esse vídeo, essa discussão é dedicada a Diana Lawrence, que recentemente faleceu no dia 14 de agosto, aos 94 anos. E eu tô aqui, tendo a honra de estar com um grande fã do casal, Jenna e John, que é o Felipe Furtado. E aí, Felipe, tudo certo? Tudo certo, gente. Obrigado pela presença e pro Diego pelo convite. Imagina, imagina. E se você está assistindo o vídeo até agora e não fez isso, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, dando like, ativar o sininho de notificação, comentar aqui embaixo, me seguir nas minhas redes sociais, recomendar o vídeo nas suas redes sociais. Bem, Felipe, eu quis fazer esse vídeo. Eu já queria falar do Caçavete no canal, e acabou de fazer esse vídeo também para ser uma homenagem à Jenna, assim, a atriz que ela é. Queria começar perguntando para você qual que foi a sua introdução e o começo do seu interesse, a sua paixão. Eu sei que você já deu curso sobre o Caçavete e tal. Curso não, né? Eu dei uma aula, né? Curso Foi cheguei a aquele fazer. esquema que você deu, né? Eu lembro que você deu do Clint, do Piarati e do Caçavete. Assim, pois é, do Ferrara também. Na Ferrara. época da pandemia, né? Tinha um teatro aqui em São Paulo, né? Que estava com dificuldades e eles estavam marcando esses eventos. Alguns amigos do teatro deram essas aulas, acho que era R$10, alguma coisa assim, para arrecadar dinheiro para eles. Uma das que eu dei foi do Caçavete. Acho que foi a que deu mais gente na época, né? Assim, Diego, eu comecei lendo, né? Porque aquela coisa, era difícil ter filme do Cassavetes. Tô falando meados dos anos 90, né? Você não via muito, né? Mas eu comecei, via as pessoas falarem que o Cassavetes era incrível, não sei o que lá. Assim, mas assim, era difícil de ver os filmes, né? Aí acabei que eu comecei a achar os filmes em VHS, né? Aí eu acho que o primeiro que eu via foi o Amantes. Aí eu vi o Big Trouble, né, o Grande Problema, que é aquele último filme que ele dirigiu, que na verdade ele assumiu no lugar do outro diretor, que é o Andrew É do Bergman. Andrew Bergman, né? O Andrew Bergman foi demitido e o filme era protagonizado pelo Peter Falk com o Alan Arkin, né? E o Peter Falk pediu, por favor, você pode fazer esse favor para mim? Termina o trabalho aí, né? Ele termina o trabalho, né? E depois eu vi o Glória, que eram os 3 filmes de VHS. Eu até tenho aqui, que eu trouxe aqui. Eu tenho aqui, comprei depois, né? VHS, isso eu tenho até hoje aqui em casa. Que realidade. Pois é, né? Eu nunca joguei fora da minha coleção de VHS. Então Fez bem, cara. Então eu tenho uma parede de VHS no meu quarto. E entre eles eu tenho esses dois, eu devo ter pagado. Isso já é quando eu tava morando aqui em São Paulo, né? Naquela época você achava muito em sebo, né? Devo ter pagado uns R$10 em cada um, que opa, compra Glória aqui. Mas assim, então eu comecei por esse, e aí, alguns anos depois, lá para 2003, foi quando a Criterion lançou, né, os filmes que o Cassavetes produziu, né, e dirigiu, os 5 filmes independentes dele, né. Aí na época eu tinha um amigo que tinha loja de discos e ele falou, cara, eu tenho como comprar da Criterion direto para você. Então na época eu paguei uns R$500. Meu Deus. E tem até hoje aqui também. Olha só. A caixinha da Criterion em DVD. Então, assim, o vontade era tão grande que eu, tipo, gastei o que era uma fortuna pra mim na época. Quase um mês da mensalidade da faculdade. O John Cassavetes, né? Você ia ter uma aula de cinema privada, pelo menos, né? De algum jeito, né? Dá pra dizer. Aí eu comprei tudo isso. Na época, alguns anos depois, acho que 2006, uns 3 anos depois disso, foi quando rolou a retrospectiva, né, no CCBB, que era só no CCBB do Rio. Então, eu fui pro Rio de Janeiro e assisti, na época, a retrospectiva lá, que eram basicamente os mesmos filmes da Caixa, que eu já tinha gastado uma fortuna na época, né? Que depois do Estação foi lançando, né? Eles devagar, né? Para quem não sabe, eu coeditei uma revista de cinema com o Sérgio Alpendre, né? Chamada Paisá. E uma das nossas edições foi na época justamente que estava relançando os filmes do Cassavetes do cinema pela Estação. E a capa era o Cassavetes com uma foto
dele e da Gina Rollins no Noite de Estreia, né? Acho que é a edição número 8. Talvez você encontre aí pela internet alguma coisa a respeito. Não sei. Mas assim, a gente até fez uma edição especial sobre o Cassavetes na época. Então assim, sempre foi para mim um interesse muito grande. Né? Desde a primeira vez que eu li a respeito. E aí foi a guerra. Foi conseguir ver todos os filmes, porque realmente era difícil. Eu lembro que o Minha Esperança é Você, né? A Charles Waite, que é um dos dois filmes que ele fez para na primeira tentativa dele de ser um diretor de Hollywood, né? Começo dos anos 60, ele tinha feito o Shadows, tinha sido muito aclamado, aí ele dirigiu 2 filmes em Hollywood, que ele ficou muito infeliz a respeito. Não, um deles é esse, A Minha Esperança é Você. Esse eu lembro que eu assisti também, finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000, no Telecine. Não me lembro agora, acho que não sei se era o Telecine Classic ou se era um dos outros, mas eu lembro que isso passou no Telecine e eu vi na época também, assim. E uma pergunta, a Jenna você conheceu pelos filmes do Cassavetes também ou você tinha um contato Não, anterior com assim, ela? aquela coisa, eu sabia que ela era a viúva do John Cassavetes, que ela era uma grande atriz, mas assim, o primeiro contato, cara, pra falar bem a verdade contigo, não foi pelo filme do Cassavetes, foi pelo filme do Terence Davis. Sim, O sim, The sim. Neon Bible, né? Acho que foi lançado no Brasil com Memórias na época. Que é um filme bem legal. Mas assim, eu já conhecia ela de nome, mas esse é o primeiro filme que eu me lembro de ver com ela. Esse e o do Woody Allen, a outra. Esses foram os 2 primeiros filmes que eu assisti, porque esses filmes eram mais fáceis de achar. O The Neon Bible era lançamento na época, né? Então, tipo, a locadora geralmente tinha uma. Não era um filme lançado de muita cópia, mas você tinha lá uma cópia, né? Ó, tinha um espaço lá, Tipo né? de espaço, né? Eu acho que é o primeiro filme com o Cassavetes aí eu assisti o Amantes, depois do Amantes eu acho que eu vi o filme do Nick Cassavetes lá, o primeiro longa dele, De Bem com a Vida, Ah, né? sim, sim, com a Marisa Tomei e Mas ela, né? também era um filme que era razoavelmente fácil de achar em locadora, então assim, o processo foi meio sendo esse, mas assim, eu conheci ela de nome também, e de nome ligada diretamente ao marido, e aí você vai ver, né? E que coisa, você vai ver outras coisas, por exemplo, eu lembro que eu vi em VHS o filme do Paul Mazursky, né, que é com os dois, né, a Tempestade, que é Tempestade. uma versão moderna da peça do Shakespeare, que os dois estão em cena também, juntos, não. Acho que é o único filme que eles fizeram juntos, não é o único não, mas assim, acho que é o único filme que eles fizeram juntos, bem como casal, de fato, né, colocando em Porque no cena. Amantes eles fazem irmãos juntos, né? É. Assim, né? Não, E no Noite de Estreia, né? Eles fazem, assim, tipo, amigos que são ex-amantes, colegas. eu tava mais pensando, mas eu tava pensando menos num casal romântico e mais na ideia de que os dois estão bastante tempo em cena juntos. Eu Sim, acho que as sim. outras filmes que eles fizeram juntos geralmente eram filmes onde, tipo, ela tinha um papel pequeno, esse tipo de coisa. Eu acho que esse é o único filme fora da filmografia do Cassavetes que eles fizeram Ah, juntos e, perfeito. de fato, eles contracenam bastante, né? Inclusive, que é uma coisa até interessante, porque, de um modo geral, mesmo na filmografia do Cassavetes, acho que até no Amantes, o Amantes, eu revi o Amantes semana passada, depois do falecimento dela, né? E o filme tem aquela estrutura onde tudo é sobre o encontro com os deles, né? Mas ao mesmo tempo a ação tá sempre correndo, meio para eles se separarem, né? Tipo, Não, total. eles estão meio que se perdendo quase, assim, eles não têm tanto tempo de cena junto. Você lembra do filme deles em cena junto, mas na hora que você vê o filme, você tá assim, eles não passam tanto tempo assim contracenando, né? Na maior parte do tempo, eles estão nos seus filmes próprios ali correndo, né? Eu revi o Amantes esse ano, no Sinusp, e eu não lembrava disso, que grande parte do filme, até grande parte do filme mesmo, são os dois vivendo vidas paralelas, assim, que não Pois se é, né? cruzam, até o Demora, momento que porque eles se cruzam e você não sabe o demora laço pra ela entre os chegar dois. na casa dele, né? E mesmo depois que ela chega na casa dele, você assume o quê? Não, agora eles vão passar um tempão juntos, né? Mas não, na maior parte do tempo, o Cassavetes vai viver os dramas dele, É. ela vai viver os dramas dela e vão continuar nesses encontros rápidos. Assim, acho muito interessante como estrutura, porque ao mesmo tempo, o que fica é dessas duas pessoas Sem juntas. dúvida. Esses irmãos que de alguma maneira precisam estar ali, ter essa codependência emocional, né? E tem uma coisa, que tem vários filmes do Cassavetes, que eu até tava vendo uma entrevista da Gina Rollins, que ela fala sobre isso, que é essa coisa do mistério dos personagens, assim, que você vai descobrindo o laço dos personagens conforme o filme vai indo mesmo, assim, Não, né? sim. Muitas vezes isso Quando, acontece. quando começa o Amantes,
você não tem nenhuma ideia de que eles são casal de irmãos. Primeiro, porque o filme se chama Amantes, é protagonizado por um casal de atores conhecido nos papéis principais. Você não assume que eles vão fazer irmãos em cena. Exato. Assim, né? Assim, a sua percepção, tipo, eu lembro quando eu assisti esse filme pela primeira vez, eu devia ter o quê? 15 para 16 anos de idade, alguma coisa do gênero. E assim, você não pensa nisso. Parece que vai ser um filme de briga de casal, alguma coisa assim, né? Justamente, né? Assim, a lógica que determina é essa, né? Tipo assim, é o 2 mais 2 que você vai fazer, que é isso, mas não. Você Não descobre é outra isso. coisa completamente diferente. Eu tive o meu começo com o Cassavetes, com a Dina, foi bem menos nobre que você, mas foi parecido. O do Cassavetes foi coisa de procurar na internet também, porque eu lembro que eu li um artigo no site, um site de cinema que não acho que era o Cinema em Cena, que era sobre filhos famosos de artistas famosos do cinema. E aí, o Nick Cassavetes, na época, hoje eu acho que ele deu uma sumida, faz tempo que eu não vejo o filme dele, mas ele lançava muito filme desses filmes de estúdio, assim, sabe? Sim, Nesses sim. momentos, assim, sabe? Tipo, Alpha Dog, esse tipo de filme. E aí era meio uma associação, esse diretor é filho do diretor que é fundamental para o cinema independente. Aí eu falei, nossa, caramba, o diretor de O Diário de uma Paixão é filho de um diretor que todo mundo ama. Assim, e o texto era muito celebratório do Cassavetes, tipo assim, Sim, sim. esse grande diretor, o filho dele faz esses filmes aí comerciais, sabe? Assim, meio que dando uma diminuída no filho, sabe? Assim, eu lembro bem Sei, disso. Assim. sei. E aí eu descobri que existia o John Cassavetes. E aí eu fui atrás dos filmes dele em coisa de cinema mesmo, assim, sabe? Porque sempre foram filmes muito falados, né? Meu primeiro contato foi Uma Mulher Sobre Influência, que eu vi baixado mesmo, tal. Eu baixei o filme, assim, vi primeira vez, fiquei muito impactado com o filme. Aí eu falei, nossa, eu vou É, atrás de é, tudo que ele possa ter, assim. eu invejo a geração de vocês, porque vocês são de uma época onde dava de você ler a respeito do cineasta e correr atrás de ver o filme. Exato. Na minha época, você lia a respeito do cineasta e você ficava sonhando. Como que eu vou ver isso? Como que eu Quando vai vou ver isso? aparecer? Pois é, eu lembro assim, eu morava em Cuiabá, que não era exatamente Nossa, o lugar que tinha as melhores videolocadoras, muito menos, tipo, tinha tipo cinema de repertório onde podia passar o filme do Cassavetes, né? Então, assim, você ficava aquela coisa, você lia a respeito, isso parece incrível, esses filmes. Né? Então, assim, é muito bom que hoje em dia a gente tem essa possibilidade, né? Você vai lá, lê sobre o Nick, e da leitura sobre o Nick você chega no filme, né? Cassavetes, No Cassavetes. exatamente, exatamente. E a Diana, eu tava pensando sobre isso hoje. Quando eu era moleque, eu vi um filme em sessão da tarde que se chama, é um filme para televisão, que ela fez com Louis Gossett Jr., chama The Core of Love, The Jazz Story. Se você botar no YouTube, você acha esse filme. É um daqueles filmes bem para TV, meloso, assim, que fala sobre uma viúva sulista que a filha dela morre num acidente com o marido. O marido dela era negro e eles eram brigados com a parte da mãe, da família. Assim, aí os dois morrem. O marido da Gina Rollins, que é racista, no passado já morreu, e ela tem que cuidar dessa criança negra que sobreviveu no acidente, demagão, assim. E aí o avô dessa menina, o Louis Gossett Jr., que quer a guarda da neta também. Esse filme, eu acho questão racial, tal, ficou muito na minha cabeça que eu vi moleque. Helena Rollins, depois eu vi ela fazendo papéis de senhorinha em vários outros filmes da época, sabe? Tipo, o próprio Diário de uma Paixão, aquele lá com o Ethan Hawke, a Angelina Jolie também, eu lembro desse filme na época, assim. A minha ela era uma senhorinha dos filmes, assim, sabe? E aí depois eu conheci Uma Mulher Sobre Influência, os outros no Caçavetes, eu conheci esse outro passado dela e falei, caramba, essa mulher, meu Deus, assim, que Isso coisa. é aquela coisa, né? Porque isso é aquela coisa terrível da indústria, né? A atriz ela chega em determinada idade e os papéis principais meio que desaparecem, né? Exatamente. Completamente, né? Então, assim, isso é realmente um negócio terrível, assim. Às vezes você tem bons papéis, tipo, hoje mesmo, por coincidência, nem foi por conta daqui não, né? Mas esses dias, por conta da morte dela, eu tinha baixado alguns filmes com ela, né? E eu vi um filme muito legal, dirigido pela Mira Nair, né, diretora indiana, né? Feito para HBO no começo dos anos Ah, eu 2000, quero ver esse filme, eu tenho que que ficar sério. o filme é protagonizado pela Uma Thurman, mas a Jenna Rollins faz a mãe da Uma Thurman, ela tem bastante tempo em cena, ela tem um papel ótimo. Inclusive até aquelas coisas, você fala assim que colocam o Ben Gazzara como viúvo, que flerta com ela, pra dar aquela reforçada caçavetiana pro filme, né? E assim, ela tem um papel muito bom, mas é isso, ela faz a mãe
da Uma Thurman, porque são os papéis que meio que existem, né? E tem esse fenômeno que você tá falando, isso que eu acho muito curioso também, que a televisão americana, durante muito tempo, ela serviu de fonte muito grande de papéis para atores veteranos, e muitos desses filmes geralmente tinham algum tipo de tema, alguma coisa assim, alguma temática forte, e vocês alguns atores trabalham muito com esse tipo de coisa. E aqui acaba servindo também como uma plataforma, né? Eu mesmo estou aqui em casa enrolando para ver que eu tenho aqui um filme do final dos anos 70, né? Que é dela com a Bette Davis, que ela faz a filha do Bette Davis, feito para televisão. 79, eu acho. Tá aqui em casa, eu tô enrolando para ver também. E assim, ó, final da carreira da Bette Davis, aquela coisa toda. Ela trabalhou bastante para televisão nos últimos anos de vida. E tá lá a Gena Rossi, encontro de grandes atrizes, né? Primeiro que usando esse gancho, né? Feito para televisão, tudo mais. Assim, você tem esse universo de filmes para TV que tinha um certo prestígio na época, onde muitos atores veteranos, especialmente atrizes, porque como a gente falou, geralmente acabam tendo menos oportunidades na indústria, acabam trabalhando com muita frequência, né? Sem dúvida. Eu lembro do documentário lá sobre o Paul Newman e a Johnny Woodward. Grande parte dele é dedicado aos papéis que a Johnny terminou na televisão. Uma hora que o documentário, né, ele meio que faz isso, né? Ele fala assim, não, a partir de meados dos anos 70, a Joanna Woodward trabalhou muito para televisão. Eu lembro que... e mostra depois clipes de vários filmes que ela fez também, nessa mesma linha, né, assim. Não, com certeza, com certeza. Enquanto isso, o Paul Newman continuava fazendo filme no cinema. Continuava sendo astro de cinema, né, etc, né, com certeza, né. Tem muito dessa crueldade da indústria, né, e quando eu conheci os papéis que a Gena Rowland fez com o Cassavetes, lembrando de outros filmes que ela fez na minha infância, assim, inclusive você falou isso, que rola com o Bengazar nesse filme da Miranar, também tem um episódio no Palito Eu Te Amo, que é com os dois juntos, assim. Sim, sim. Inclusive, a Gena Rowland coescreveu também o episódio, que já é um daqueles papéis meio que pegando o passado da Gena Rowland e comentando ele, né? Justamente, aqueles papéis que já são bem... aqueles papéis que você percebe que tem um certo teor, né, ali, autorreflexivo mesmo, né? Feito por quem gosta da imagem, né, da pessoa, como associa aqueles filmes todos e meio que coloca isso em cena, né? O papel dela que eu lembro muito, assim, foi aquele filme lá do Jim Jarmusch, o Night on Earth, assim, que eu lembro que tem muito disso, sim. Assim, né? Esse também é um filme que eu assisti quando eu era relativamente novo, esse. Eu tinha esquecido. O Night on Earth. Eu lembro, tinha um filme dela, que eu sempre falo dele porque me marcou, que chama Sempre Amigos, aqui no Brasil, né? Eu vi esse filme no cinema. Esse me marcou muito, que é aquela história do menininho que subia nas costas do outro menino, eles ficavam amigos, era um dramalhão também, tinha a Sharon Stone, e ela fazia parte do Harry Dean Stanton. Aí depois, nossa, a mulher desse filme é a Gena Rowlands, assim, sabe? E vários filmes. Aí cai a ficha, né? Mas eu vi a Gena Rowlands nesse filme. Exatamente. Mas aí, com esse do Cassavetes, ela virou uma das minhas atrizes favoritas, e hoje eu digo sem medo, a minha atriz favorita. Pra mim, eu acho ela suprema, assim, eu acho que realmente ela e ele, né, tem uma coisa de coautoria no cinema dos dois, assim, sabe? Da presença dela nos filmes que ela tá em grande parte dos filmes do John Cassavetes, ser uma coisa primordial para a construção do filme mesmo, né? E o talento dela, a radicalidade dela como atriz, uma coisa fascinante, hipnotizante mesmo, assim. O Cassavetes também virou um dos meus diretores favoritos. Nesses dias depois que ela morreu, alguém retweetou uma história na minha timeline do Twitter que eu achei incrível, né? Contando a história de que aí, meados dos anos 60, ela estava trabalhando um pouco, estava mais ficando em casa, né? E ela teria dito para o Cassavetes que ela estava pensando em se aposentar de atriz e dedicar de cuidar da família para ele poder trabalhar. E ele falou assim, não, se você fizer isso, eu me divorcio de você. Ai, que legal. Você não vai abrir mão da sua carreira por minha causa. É a última coisa que eu quero. E eles eram uma parceria mesmo, né? Eu tava lendo, eles se conheceram. O Cassavetes, ele dava aula de teatros, e eles se conheceram. Ela começando a ser atriz, e o Cassavetes, ele tinha um método que ele era meio anti o método do Lee Strasberg, assim, sabe? Que era meio oposto a isso. Assim. Eu sei que a lenda que circula é que o Cassavetes tentou entrar no Actors Studio, né? Uhum. Foi recusado.
E aí ele desenvolveu o método pessoal dele, que era, tipo, o oposto da maior parte das coisas que o Actors Studio defendia, né? E, de fato, o Shadows, ele nasceu de uma improvisação, né, que ele fez com alunos na oficina que ele tinha, né? Criou uma cena, né, que é basicamente a cena do filme que o namorado descobre que a personagem principal é negra, né, que ela se passa por branca. Acho que ela nem se passa de forma tão... na verdade, ela simplesmente não deixa... não toca no assunto. Não desmente, né? Não toca no assunto, assim, e é assimilada. O cara, como bem normal nessas situações, ele vê ela, assume que ela é branca, ela nunca diz nada. Aí chega o irmão, né? Que é negro, e o cara meio que tem aquela reação de meio que dar aquela lida pra trás, né? Assim, peraí. E isso gera todo o resto do conflito do filme, né? Essa cena, aparentemente, foi uma improvisação que o Cassavetes desenvolveu um dia com 3 dos alunos dele, né? Inclusive, o namorado é o Tony Ray, filho do Nicholas Ray, né? E curiosamente depois produziu todos os primeiros longas do Paul Mazursky, aquelas coincidências. E assim, disso ele falou assim: não, peraí, eu tenho um filme, né? E eles fizeram, ele criou o filme a partir dessa improvisação, que foi totalmente um exercício para cada um dos 3 atores lidarem com a questão que ele estava propondo. Na verdade, eu tava vendo um vídeo no YouTube de uma vez que o Peter Bogdanovich, a Gina Rollins, o Ben Gazzara, eram todos vivos. Eles foram pro Charlie Rose quando teve esse lançamento da Criterion, dos filmes dos Cassavetes aí que você falou. E aí eles estavam falando que o Bogdanovich que puxa isso, né? Porque o Charlie Rose pergunta para eles assim: qual que é a coisa que falam dos filmes do Cassavetes que não é verdade, assim, que é uma má interpretação das pessoas fazem do filme dele, assim, sabe? E o Bogdanovich fala que essa coisa, que os filmes dele eram todos improvisados, né? Que não era isso, que ele falou que isso surgiu no Shadows, mas que na verdade eles tinham momentos de improviso, assim, nos filmes, assim, que o Shadow foi mais improvisado, mas que o Cassavetes ele botava tudo no roteiro, ele fazia todas as ações da narrativa, ações dos personagens, os diálogos, e ele seguia ela, só que ele dava liberdade para os atores adicionarem coisas e criava algumas cenas depois do roteiro tá pronto, assim. O que eu sei que dizer muito do método no período de ensaio que ele fazia longo antes, né? Você abria muito espaço para os atores sugerirem coisas e o que ele gostava ia sendo acrescentado ao projeto, né? E eles continuavam ensaiando e na hora que realmente ia filmar, você filmava já um roteiro 100% fechado. Então, você não improvisava nada no set de filmagem. Isso. O que você tinha era participações dos atores durante o processo, que não é uma coisa tão incomum assim, muito filme. Na verdade, quando você tem um período de ensaios longo, você faz isso, né? Você permite você permite muitas vezes aos atores oportunidade, fala assim, não, por que a gente não faz isso? Aí você tenta, testa, né? E como o Cassavetes majoritariamente trabalhava com atores amigos, né? Isso, eu imagino que esse processo devia ser um processo que era muito produtivo, né? Porque assim, um cara como o Ben Gazzara sabia que ele podia propor coisas pro Cassavetes ali, né? Nem vou entrar, evidentemente, no caso da Jana Rolas, né? Que literalmente tá ali. Eu imagino que a coisa passava por isso. Por exemplo, no caso do Amantes, eu sei que eles ensinaram no teatro primeiro, né? Isso, é baseado numa peça que eles fizeram no teatro. Eles fizeram no teatro. Só que no teatro, eu acho que era o John Voight que fazia Eu acho que o papel de escritor. sim. E aí o John Voight não pôde fazer o filme e o Cassavetes, segundo ele, na má vontade, eu vendo o filme não consigo imaginar esse filme com outra pessoa que não seja ele, mas segundo o Cassavetes, na má vontade, Loucura, né? ele foi lá e assumiu o papel, né? Ele não gostava de atuar muito, né, o Cassavetes, né, pelo que eu entendi, né, assim, ou pelo menos ele foi meio que cansando um pouco, assim, porque... aquela coisa, ele atuava muito em filme para ganhar dinheiro, né? Isso, exatamente, que é o que sustentava os filmes dele, né? Justamente, aquela coisa. Por exemplo, ele fala abertamente que o A Fúria do Brian De Palma era um filme que ele detestava, mas que pagou todas as dívidas do Noite de Estreia. Assim,
é um filme grande, caro, no qual ele foi muito bem pago, que ele efetivamente achava um lixo, mas ele recebeu um ótimo salário, ele tinha um monte de dívida acumulada na noite de estreia, e o filme pagou todas as dívidas do filme, né? Então, E ele conseguia pegar esse dinheiro e continuar filmando, ele né? pegava o dinheiro Muito que estava filmando, espaçadamente, mas continuar filmando os outros filmes né? que ele queria, Que né? é uma coisa que, assim, em Hollywood, geralmente é muito mal vista, né? Uhum. Tá aí o caso do Coppola agora, de modo geral, é considerado um tabu enorme em Hollywood você colocar o seu próprio dinheiro no seu filme. Assim, nessa época, na década de 80, tinha duas pessoas que faziam isso. O John Cassavetes e o Orson Welles. Eram os dois caras que faziam a mesma coisa. Eles eram atores, eles atuaram, eles não recusavam papéis, como você chamava eles de um modo geral, porque a lógica deles é: cada filme que eu faço aqui, independente de ser bom ou não, vai me permitir colocar um pouco do meu dinheiro nos filmes que eu realmente quero fazer. Então, assim, a maior parte dos filmes o cara não considerava muito, mas virava uma forma de você fazer o noite de estreia, ou de você fazer o Killing of the Chinese Book. Com certeza. Porque assim, o Cassavetes tem dois desses filmes independentes que ele fez que deram lucro de verdade para ele, que foi o Faces e Uma Mulher Sob Influência. Esses dois filmes especificamente fizeram sucesso. Uma Mulher Sob Influência até foi pra Oscar, né? Tal, assim. Justamente. Os dois filmes tiveram indicação para o Oscar, na Uhum. verdade. Mas esses dois filmes foram filmes que fizeram sucesso mesmo, ele ganhou dinheiro com esses filmes. Pena, né? Agora, os outros filmes que ele produziu do próprio bolso, geralmente custaram relativamente caro para o filme independente, e ele teve muita dificuldade com eles, né? Com certeza. E eu tava lendo que o Noite de Estreia, ele foi muito mal aceito nos Estados Unidos, e na Europa ele foi bem aceito. Assim, aquela coisa Sim, clássica, né? aquela coisa que não. Mas isso aconteceu. De modo geral, os fracassos do Cassavetes foram fracassos nos Estados Unidos, inclusive de crítica, porque tirando o Shadows lá no final dos anos 50, o Faces, o Mulher Sob a Influência e, em menor medida, o Amantes, os filmes do Cassavetes não foram muito bem recebidos de crítica. O Glória também foi bem recebido, eu tinha esquecido do Glória também. Mas assim, nós estamos O falando Project aí. é um filme de estúdio, né? Que ele fez, filme de estúdio. Né? Na verdade, o Glória, pelo que ele dizia, ele escreveu o roteiro do Glória para Ele não... ser um veículo para a Gina Rollins, mas sem a intenção de dirigir. Isso, exato. E o estúdio topou fazer o filme e falou assim: você não quer dirigir? E ela falou assim: vai lá, John, faz. Assim, Faz. ele meio que. Ok. Assim, que realmente, ele, ao contrário de todos os outros filmes que eles fizeram juntos, né? Ele tem uma lógica de filme de gênero Isso. mais clara É ali, né? Filme de certinha, né? gangster, né? Assim, a história da mulher com o menino, ela tem um lado ali mais bonitinho e tudo mais. Assim, você entende da onde que tem uma pegada mais comercial, né? Assim, ele querer ser ele não é tão hollywoodiano assim, longe disso, mas ele é formatado de uma maneira mais acessível do que outros filmes que eles fizeram juntos, porque isso estava no princípio, não. Ele queria escrever um filme que ele achava que era um ótimo papel para ela de se tornar popular. Assim, a ideia, a princípio dele quando fez o roteiro era esse. E eu acho que tem uma coisa, você falou dele atuar no Gulfstream, né? Eu esqueci de falar, né? Que outro dos primeiros contatos que eu tive com ele, que talvez seja de papel que muita gente conheça ele, talvez nem saiba que ela é diretor de cinema, foi fazendo uma lida Rosemary no Bebê de Rosemary, né? Que foi um sucesso inacreditável na época. Ele tem dois papéis dessa época, né? Que é o Bebê de Rosemary e os 12 Condenados. Isso, Dois Que ele Condenados. faz, na verdade, o soldado antissocial que tem mais destaque no filme, né? Esses dois papéis foram papéis que realmente ajudaram muito ele, porque é aquela coisa, ele é um ator que está trabalhando tipo desde dos anos 50, tudo mais, muita filme para TV, papel de coadjuvante. Eu lembro de falar dos anos 50 de um faroeste com Robert Taylor, que ele é o irmão cabeça quente do Robert Taylor, que eu vi, tipo assim, esse tipo de papel, ele era um coadjuvante, assim. Esses dois papéis especificamente, né, os 12 Condenados e o de Rosemary, foram dois filmes que foram grandes sucessos e eles ajudaram a projetar a imagem de John Cassavetes como ator para justamente, tipo, ao longo dos anos 70, começo dos anos 80, ele receber muitos convites para trabalhar como ator,
Uhum. ajudando a bancar os filmes que ele queria fazer, né? Eu acho que teve também, a meu ver, né? Até um deles aparece no filme, assim, no finalzinho, né? Que é o Peter Bogdanovich e tal, né? Essa juventude, né? O Bogdanovich, o Scorsese, eles meio que foram. O Scorsese que sempre fala que foi a inspiração dele, etc, né? Eles foram meio levando o nome dele para frente nos Estados Unidos, né? Assim, Sim, até o sim, isso momento com toda que nos anos certeza. 90 ele já foi muito recuperado, né? Assim, bastante, Assim, né? Tipo, como um mestre do cinema, né? a apreciação crítica do Cassavetes é muito particular, porque ela tem uns altos e baixos muito grandes. Uhum. E, a parte da crítica americana que resistia a ele resistia a ele muito, assim, era um tom geralmente muito agressivo. Tipo, se você vai ler a Pauline Kael sobre ele, Ah, eu assim, odiava, né? assim, o tom é muito agressivo, não é do tipo, esse filme não é bom, assim, é realmente um tom por que esses filmes existem, né? Sim, Assim, sim. então, assim, isso era uma coisa que, tipo assim, não é tipo, Paulinho Kael não gostava do Cassavetes, assim. Esse era um tom que rolava com alguma frequência com vários filmes dele, né? Então, isso é meio que. Ele brigou durante muito tempo em vida com essa imagem, né? De ser bem visto na Europa e mal visto nos Estados Unidos. E como essas coisas acontecem, então um dos problemas disso isso dificulta muito o cara conseguir financiamento, né? Um Exato, dos né? O motivos pelos prático. quais ele bancava os filmes do próprio bolso ninguém em Hollywood, de um modo geral, queria dar dinheiro para ele fazer os filmes. Né? Uhum, uhum. Tem aquela história bem babaca dele, inclusive, né, com a Pauline Kael, que conta que eles acabaram na mesma limusine e ele jogou os sapatos dela pela janela, com uma babaquice Horror. enorme de alguém fazer com alguém, né? Mas Horror. assim, a lógica dele essa mulher está me atrapalhando a fazer meus filmes, assim a defesa dele do gesto violento dele ali era esse, né, assim, era o meu protesto porque não consigo fazer os meus filmes, assim, porque realmente ele teve dificuldade de filmar nessa época. Com certeza, com certeza. E acho que já indo para noite de estreia, né? Uma coisa que eu acho sensacional no filme é como. Porque eu tava vendo uma entrevista dele que ele fala que ele partiu da situação do atropelamento, né? Para fazer o Uhum. filme, né? E dessa situação do atropelamento ele quis discutir sobre uma coisa que ele já tinha discutido numa Mulher Sob Influência, só que em outro estágio, que é as coisas da mulher, né? E dos vários conflitos que existem a isso, sabe? Não ser só um conflito só, são vários conflitos humanos que vão se abrindo. Uma coisa que eu amo dos Caçavetes é que eles já começam na ação, assim, ele já te joga para dentro do filme, assim, sabe? Não existe uma apresentação Não, assim, formatada antes do que vai nos filmes do acontecendo. Caça-Vestas, às vezes você tem a impressão que, tipo, tinha 20 minutos antes da primeira cena Exato, que foram cortados. Assim, exato, exato. Tá não, de joga. vamos começar assim, a introdução dos personagens tirando o Glória, né? Até esse Isso. ponto é uma das coisas que mostra como o Glória era um filme um pouquinho mais careta Uma nessa função narrativa narrativa, né? tradicional, assim, Assim, né? você tem uma introdução mais clara dela e do menino, tipo, você vê o menino com a família antes, as coisas. Mas geralmente não, é tudo isso, né? Tipo assim, você começa a noite de estreia, você não tem a apresentação dos personagens, você é meio que jogado ali no que tá rolando, nos ensaios, no fato de que tá todo mundo frustrado com o que tá acontecendo, né? Assim, você vai aos poucos pegando os detalhes, né? Com Você certeza. vai aos poucos entendendo que a Jenna Rollins é uma atriz famosa, mas que provavelmente ela é mais uma atriz de prestígio do que necessariamente uma estrela de cinema. Você vai pegando essas coisas bem aos poucos. Tipo, tem a cena que ela tá no hotel e o cara, acho que o porteiro do hotel, o porteiro não, o concierge, né, faz uma menção do tipo que não via ela em filme faz tempo, uma coisa do gênero. Porque as coisas que você vai entendendo quem que é essa pessoa, que é uma grande atriz de teatro que de vez em quando faz cinema, né? Você vai pegando esses detalhes assim, né? Você vai entendendo que esses personagens têm algumas relações entre eles, os atores têm algumas relações passadas entre eles e que isso tá no ar na peça, mas Como ela tem uma relação passada com quase todos os homens, né, da peça, pois né? é, você percebe assim, você vai entendendo aos poucos que, olha, ela teve algum tipo de relação emocional com todos esses caras que estão ali no entorno dela, mas o filme não faz aquilo que seria o padrão do manual de roteiro, né? De chegar na primeira cena e alguém mencionar assim, não, ele é ex-amante dela. O filme nunca Não. faz isso, né? Você vai aos poucos pegando e entendendo aonde que você está indo e aquela coisa. E o conflito inicial tinha dado já ali de cara, né?
bem ali no começo do filme, você já é apresentado por qual que é a crise e para onde que essa crise vai, né? Assim, então, tem todo aquele desenvolvimento longo para te explicar. Não, jamais. Não, inclusive os filmes do Cassavetes, eles funcionam muito numa exaustão emocional dos personagens, né? E a forma do filme, ele acompanha isso nessa coisa seca, né? Da forma isso destruindo junto com os filmes. Mas os filmes, eles são muito, para mim, pelo menos, penetrantes, no sentido deles são filmes muito hipnotizantes mesmo, né? No sentido dessa visceralidade deles. Porque ele busca um realismo, mas é um realismo meio animalesco também, é muito seco, sabe? Assim, tem uma coisa muito visceral, sabe? Dele externalizar essas emoções dos personagens para da forma dos filmes e de como os atores agem, assim, nos gestos, na corporalidade deles. Não, sim, eu acho que o Cassavetes tem uma coisa que eu acho que é muito interessante, que é, se você vê o filme, você percebe que ele pensa o filme nesses vários blocos de ação. Isso. Ele não pensa muito na progressão, vamos assim dizer. Não. Você vai ter, geralmente, esses vários blocos de ação grandes, que talvez sejam múltiplas cenas, mas que são basicamente conjuntas ali, né? E você vai de uma para outra e você vai avançando assim, e você desenvolve cada uma delas sempre nesse tom no limite, né? Assim, não tem a lógica, não. Isso aqui tá no primeiro ato, e a gente tem que começar a desenvolver isso para pagar algo lá na frente. Não. Esse bloco de ação vai ter o seu pico dramático, que é dele, e daqui a pouco a gente começa mais um que vai ter o seu pico dramático também. Então você tá meio que sempre nesse tom já bem acima, né? Não, com certeza. E tem uma coisa que eu notei revendo hoje no Noite de Estreia, que eu nunca vi ninguém falando isso, mas que eu pensei nisso, como esse filme, para mim, pronuncia coisas que ele ia finalizar, ao meu ver, no Love Strings, assim, sabe? Porque muito se fala no Love Strings, e eu senti muito isso quando eu revi o filme, que essa coisa, tipo, nos filmes que são mais conhecidos, Cassavetes, toda essa coisa da câmera na mão, a câmera portátil, essa coisa do caos, sabe? A câmera muito livre. E no Love Strings o movimento já é mais fixo ou de uma observação exterior. E já tem muito disso no próprio Noite de Estreia, apesar que ele não abandona essa coisa do fluxo livre da câmera, né? Que vai seguindo os atores, tudo isso, né? Muito aqueles closes, os planos fechados, principalmente no rosto da Diana Rollins, que isso é direto, né? Mesmo assim. Mas tem muito uma coisa de composição que ele faz, que é uma composição mais geográfica, né? Em como aqueles planos na casa estão observando os personagens e como eles se colocam dentro daquilo muito. Assim. É porque eu acho que isso tem uma coisa, né? Que é. Você discute o Cassavetes, você tem várias coisas que meio que são imagens do Cassavetes, né? Elas são muito marcadas. Inclusive, é muito interessante porque muitas vezes o que as pessoas elogiam e criticam são as mesmas coisas. Né? Você vai ler o texto falando mal do Cassavetes, o texto elogiando o Cassavetes, e frequentemente as pessoas estão criticando e elogiando pelas mesmas coisas que ele faz. Assim. E toda essa imagem do pai do cinema independente, da autenticidade das emoções, né? Eu acho que às vezes cria essas imagens que, por exemplo, que o filme não seja bem composto. E os filmes são bem compostos. São ótimos, são assim como ele não é improvisado, essa imagem da improvisação, né? Isso. Assim, você vê, tipo assim, inclusive você percebe, por exemplo, no Opening Night, que tem diferenças de como ele filma os ensaios, de como ele filma ela fora do teatro. Tipo, Isso é perfeito mesmo. Tem algumas ideias claras, assim, estéticas que estão desenvolvidas ali. Só que isso, às vezes, como você pega muito essa coisa da emoção crua dos filmes, que tem, absolutamente Lógico. tem. Isso às vezes faz parecer que o Cassavetes ligou a câmera e ela ficou ali flutuando só. E não como é se fossem assim, filmes caseiros, né? Tipo, e logicamente que eles emulam uma certa proximidade com a realidade, uma coisa caseira, mas tem um pensamento cinematográfico muito bem pensado em como compor tudo isso. É assim, é aquela coisa, assim, caseiros tem alguns filmes até que são, né? Porque o Face da Mulher Sob Influência e o Amantes são todos rodados na casa dele. Na própria casa, né? Inclusive, no caso de Uma Mulher Sob Influência, é maravilhoso, porque visivelmente aquele casal não devia morar naquela casa, mas como ele tá rodando o filme lá, vamos aí, né? Assim, o Cassavetes, ele tem certas preocupações com, digamos assim, uma autenticidade emocional dos personagens. Mas ele não está especialmente preocupado com o realismo
naturalista padrão, né? Então ele não tá preocupado assim. Isso que eu acho sensacional dele, porque ele é conhecido como esse diretor realista tal, e com isso que você falou, mas ele não é preocupado com essas minúcias do realismo. O realismo dele é esse realismo mais emocional, né? Do carnal tipo dos personagens. Assim, se você for assistir o Noite de Estreia, tem coisas do filme que não respeitam em nada um naturalismo de realização ali, que boa parte do cinema independente frequentemente pratica, né? Assim, não, é tudo muito estilizado, na verdade. Exato. Tanto é que tem uma coisa que tem no Love Stream, todo mundo fala, que é a cena da ópera, né? Da Gena Rowlands, né? Que ela imagina, tal, não sei o que, toda a ópera, tal. Que é incrível esse momento. E no Noite de Estreia, tem as visões dela com a garota morta, né? Que é a garota do acidente, sim, que também é ela, né? Ela jovem, né? Também, né? Assim. Que é um tipo de visão que, tipo, parece muito um filme de terror, e não exato. Ou de um melodrama bem pesado, assim. Não são visões psicológicas tradicionais, assim, né? Inclusive, porque assim, o Cassavetes, eu acho que ele tem esse dom, né? De montagem, né? Porque na hora que ele faz isso, ele coloca ali no filme com uma força a entrada de cena desses momentos. Uma violência, né? Uma violência ali, realmente muito forte. Que, tipo, não é a maneira como normalmente, assim, ó. Não entra para explicar os sentimentos dela no sentido mais habitual, né? Simplesmente chega aquilo ali, né? Com certeza. E uma tensão para decupagem muito grande, né? Por exemplo, o jeito que a Gena Rowlands olha ela, e como a gente está no olhar da Gena Rowlands, uma subjetiva, indo para os planos detalhes da boca, das mãos, assim, né? E começa criando uma ambientação lúdica, amena, poética, até aquilo ver uma coisa bárbara, né? Nas outras cenas, né? E como essa personagem é encarada de frente para ela da câmera também. E eu acho sensacional como ele diferencia também os momentos no palco mesmo. Porque tem cenas no palco que tá a Jenna e o Cassavetes, né, que faz o Maurício, né, que é o companheiro de cena dela, né, que a cena tá no plano aberto, a câmera afastada, a câmera afastada na altura da plateia, então a gente consegue ver a plateia e consegue ver os dois afastados. E aí tem momentos que a câmera entra dentro do palco mesmo, e explora diferentes ângulos dentro do palco e se usa dos cômodos do palco, na escada, na coxia, né, do próprio cenário, para te colocar dentro da ação dos personagens. E isso a gente começa assim na primeira cena, e isso vai chegar ao auge, a meu ver, na última cena, né, que tem essa coisa toda de você transportar a dor daquela personagem para dentro da arte que eles estão criando, né? Então, aquilo que é um desastre por essa meio que essa improvisação da arte, né? Esse show de improviso vai virando um show, né? E eu tava lendo que o Cassavetes, ele realmente escreveu essa peça que eles estão montando, que quis escrever a peça como se ela fosse uma peça ruim de propósito, segundo ele, e ele montou essa peça para aquelas pessoas que estavam lá assistindo o filme, né? E falou: ó, se vocês gostarem, tudo bem. Não gostarem, tudo bem também. Eu quero que as reações de vocês sejam reais, né? Então, o filme tem esse diálogo, né? Tipo, dessa coisa dessa atriz que está destruindo a peça, mas é a destruição da peça que também conquista aquele público, né? Uhum. Então, se você precisa encenar a peça, né? Não basta simplesmente escrever aquelas duas cenas que você vai retornar elas. Assim. Você precisa que elas existam ali de alguma maneira, né? Isso é bem forte. Com certeza, com certeza. E é sensacional, por exemplo, o Cassavetes, ele faz um papel que é um papel pequeno, né? Que é esse cara, que é esse ator, que a gente vai entendendo com o tempo, que é um ator que meio que não é tão levado a sério, que é um ator meio ofuscado pela personalidade da Gena Rowlands, assim, que ele já tiveram um caso, assim, que ele tá tentando dar o seu melhor, mas ele, no final das contas, é o cara que compreende ela, né? Assim, né? Sim, Assim. sim. Você tem isso dele meio que entender o que precisa acontecer ali para acontecer, né? De fato, para a gente poder estar em cena aqui e a peça fluir, né? Com certeza, com certeza, com certeza, com certeza. Ao mesmo tempo, tem uma coisa, tem o personagem do Ben Gazzara, né? Que Que é é o esse cara diretor, né? que tenta colocar tudo sob controle, assim, que tenta controlar essa personagem e ver nela algo que está saindo completamente do controle dele de ser o maestro daquela É peça. aquela coisa, né? Ele tem uma visão da peça. Exato, E de alguma exatamente. maneira ela está sequestrando a visão da peça dele. Roubando para ela, né? A crise dela está sequestrando a visão da peça dele, né?
Que é o que acontece com a dramaturga também, né? Que ela tem uma visão muito específica sobre envelhecimento, que é um dos pontos chaves da peça também, e da própria personagem da Jane Rollins, né? Que é essa coisa dela não falar a idade que ela tem, e a dramaturga quer que ela fale a idade que ela tem, assim, e reflete sobre a própria idade, né? E ela que está fazendo essa peça, que é uma peça meio sobre empoderamento, está sendo meio que destruída por essa mulher também. Inclusive, né, vale destacar, né, que a dramaturga é interpretada pela Joan Blundell, que era uma das grandes atrizes da Warner Bros. Nos anos 30, né? Então, se você geralmente fazia filme com James Cagney, então, se você tá realmente. O Carlos Savess está recuperando alguém que foi famoso 40 anos antes ali Em do outro filme. registro, né? Totalmente diferente. De um outro registro completamente diferente. Então, assim, são esses. Isso tem um certo peso ali, né? E faz todo sentido. Ela tem uma ideia do que ela escreveu, que novamente a peça vira esse encontro de todas essas visões e vai para um caminho completamente próprio. Eu acho que realmente o filme, da hora que ela chega no teatro para noite de estreia, chega lá, bêbada, tudo mais, assim, que parece que vai ser um desastre, né? Aí começa as coisas a rolar e tudo mais. Acho que é 40, 45 minutos de filme, mais ou menos, esse ponto que tem pra Exatamente. frente. E assim, é uma das coisas mais incríveis da história do cinema. Do que acontece a partir desse momento que nós entramos na noite de estreia, inclusive porque você não sabe o que vai acontecer. Você realmente acompanha tudo aquilo a primeira vez, perdidaço, assim, o que vai acontecer nessa noite de estreia? Ela pode ir para todos os lados imagináveis. Exatamente. E ele vai meio que. Eu acho muito foda que ele vai investigando as reações dos personagens ao redor desse caos, né? Tipo assim, eles começam indignados, ou eles são indignados, ou eles estão super condescendentes com a situação, até o momento que eles simplesmente vão aceitando a reação da plateia e meio que se surpreendendo com isso também. O diretor é mais claro, né? Que ele sai, vai tomar um porre e depois volta, né? Assim. Sim, justamente, você tem isso, né? Tem um momento também, no meio do processo todo, que a escritora também sai, né? Sai. Ela sai, fumar um cigarro e voltar. E você percebe que é um pouco isso, né? É a experiência de estar lidando com o seu texto, que está ali, o que está acontecendo, e você precisa escapar por um momento, talvez até para refletir no que está acontecendo e poder voltar para lá, né? Assim, eu acho essas pontuações das outras personagens no entorno muito fortes. E isso, eu acho que isso você pega uma coisa que eu acho muito forte no cinema do Cassavetes, que é ele assume que todos esses personagens têm visões sobre aquilo. Sim. E essas visões são válidas. Sim. Você não trabalha na lógica de que, não, esse é o filme sobre essa atriz em crise e todo mundo aqui é só coadjuvante dela. Assim, de alguma maneira, o filme está focado nela, mas o filme reconhece que, olha, todas essas pessoas têm experiências, elas têm investimentos pessoais aqui nessa peça, que são diferentes da dela e que também são válidos aqui dentro. Então, e o filme de tempo em tempo para mostrar assim, não. É assim que o diretor está lidando com o que está acontecendo. Acho que isso ajuda a dar uma riqueza para o filme maior. Com certeza, com certeza. E ele busca, é isso que você falou, ele busca essa humanidade dos personagens, né? Assim, essa coisa, esse perfil íntimo de todos eles, assim, né? E no perfil íntimo de como eles reagem a essa mulher e de como essa própria mulher reage ao mundo ao redor dela, né? Então, a personagem da Gina Rowlands, as personagens da Gina Rowlands nesses filmes do Cassavetes, elas são muito expansivas, mas elas nunca caem na caricatura. Ela sempre tem, ela sempre tem uma coisa muito animalesca, muito visceral, assim, sabe? Uma dor muito grande nela, mas é uma dor muito palpável, né? Elas falam esses diálogos que o Cassavetes cria, esse diálogo cru, humano, real, né? Que ele dava para personagens, né? Para eles não serem só, tipo, robôs do roteiro, mas ainda elas colocam até um lado meio. Eu acho maravilhoso quando o filme termina com ela, o Cassavetes encenando no palco, porque é quase uma coisa, tem uma corporalidade quase circense, né? Em como ela vai apertar a mão dele e ela dá um soco no ar ao invés disso, sabe? Assim, e aí essa coisa solta que os personagens têm, assim, né? E essa coisa da dor virando um jeito de você se expor ao mundo, assim, de você lidar com o mundo e de você lidar nessa expansividade também, né? São personagens muito expansivas e muito íntimas e muito humanas, assim, né? Ela consegue tanto
dá a questão interna, mas a questão externa de como os personagens se lidam com o próprio estilo, né? Com o próprio tom que o Cassavetes tem de encenação. Verdade, assim, eu acho que o filme eu sempre o Cassavetes encara um pouco o trabalho dele como diretor, né? De arranjar maneiras para dar espaço emocional para essas reações todas, né? Então, eu acho que parte muito disso, não. O que eu posso fazer aqui para enquadrar isso de alguma maneira dentro de cena, né? Então, ele vai se adaptando a isso que os personagens vão oferecendo a cada momento, né? Então, o personagem nunca fica reduzido, né? Tipo, eu revi o Noite de Estreia semana passada, né? Pouco depois que a Gina Rodas faleceu, eu falei para mim mesmo, não, eu vou rever o Noite de Estreia e eu vou rever o Amantes, que são os meus 2 filmes favoritos que ela fez. Eu quero rever esses filmes em homenagem a ela, né? E assim, você vê no filme uma coisa que fica muito forte que eu fico pensando, que é, no papel, esse filme é um tratado sobre atuação. E ele é um tratado sobre atuação. Mas ele não é nada didático. Ele não tem nenhum discurso, vamos dizer assim, que vai sendo construído sobre o atuar. Nada disso que você poderia assinar. Ele é um filme de tese, né? Nada disso assim. Aí eu sei que um amigo meu mencionou que ele estava dirigindo um tempo atrás uma peça de teatro e que uma das atrizes da peça estava fazendo o primeiro trabalho dela e estava nervosa sobre tudo mais, e ele falou assim, ele deu para ela a noite de estreia, assista isso daqui, é a melhor coisa que você vai ter sobre o trabalho do ator. E assim, isso aqui não tem nada de manual, nem absolutamente nada do filme, tipo assim, mas você realmente sai do filme sentindo muito do que é esse ofício do representar e os vários pesos envolvidos dele, né? Assim, os custos emocionais que tem ali, né? As relações criadas. Não, com certeza. E é um filme que consegue. Eu acho que é isso, porque ele entende o ator, o pessoal, ele entende todo o processo teatral como um processo humano, né? Quando você consegue Justamente. chegar no processo humano, você chega em tudo, né? Porque tudo faz parte do processo humano. Então, desde a fã que ela ignora, dessa insensibilidade com a fã que morreu, que vai perseguindo ela, até todas as pessoas envolvidas na montagem daquela peça, do produtor, até o diretor, até todas as pessoas, né, assim, os atores, né, até a própria Gena Rowlands, né, e da própria crise dela, tipo, a ter que atuar com crise, ter que atuar com uma crise humana, né, disso tá dentro do palco, né, ele acaba chegando no cerne disso tudo. Sim, totalmente. Se você tem alguma coisa mais para falar do filme, ou Felipe? Assim? Só aproveitando de estar falando disso, né, que outra coisa que passou pela minha cabeça quando eu revi o filme essa semana, né, é que justamente ele tinha feito A Mulher Sob Influência, que foi o maior sucesso da carreira dele, é um filme que realmente deu um público nos Estados Unidos bem acima do que seria normal de um filme independente, né? E ele pegou o dinheiro do Mulher Sob Influência e colocou em 2 filmes, né? Que é o Noite de Estreia e o A Morte do Bookmaker Chinês. E se você for parar para ver, que ele rodou logo antes, né? Se você for parar para ver, o A Morte do Bookmaker Chinês é também um filme sobre uma comunidade de artistas, né? Só que é tipo o inverso completo, né, do Noite de Estreia. Em vez de você estar no teatro, esse espaço nobre, Ele vai nos marginais. ele vai nos marginais. Tipo assim, o Ben Gazzara, que é a protagonista do filme, é o diretor de um clube de striptease, né? Tipo, aquela coisa assim, dançarinas, aquela coisa toda assim. E tá ali o tempo todo, tipo, tendo que pegar dinheiro da máfia e toda a trama do que rola em torno disso, assim. Mas eu acho que, de alguma maneira, esses 2 filmes eles se complementam um pouco nisso, no perfis da comunidade do artista e os sacrifícios que você faz por aquilo que você ama fazer ali, né? O final do Bookmaker também é muito bonito nesse sentido ali, a forma como acontece, como que o espetáculo segue ali no final, né? Assim, é algo que é tipo o oposto completo do que da peça de teatro, mas que na cabeça do Cassavetes fica aquela coisa. O Cassavetes é um cara muito generoso, né? Então, para ele, assim, esse espaço também vale a pena. Isso aqui é super vulgar, mas, assim, esse cara aqui também é um cara que tem um certo sonho de criar e ele tá pondo aquilo, ele tem uma satisfação de ver o show continuar ali também, né?
Então acho que os dois filmes eles meio que se interligam bem nisso, eles acabam falando e acho que enriquecem um pouco um ou outro também nesse processo todo. Você me lembrou de 3 coisas que eu tenho que falar. Que a primeira coisa é que eu acho que a gente pensa muito no Uma Mulher Sob Influência e no Love Stories também, que são filmes que eles acabam num tom mais baixo, assim, sabe? Mas é curioso como no Noite de Estreia e outros filmes caçavetes, né? Tem o final do Noite de Estreia, eu achei eu não lembrava disso, que era um final surpreendentemente bonito, né? Assim, sabe? Sim, Assim, sim. essa É coisa da forte, celebração da arte, né? assim, é pra cima, né, aquilo ali, Pra né? cima. Tipo, desde o momento que aparece o Peter Bogdanovich lá, né, e tem aquele aplauso, aquele freeze frame no aplauso, termina o filme, né, dessa maneira, né, tipo assim, ela conseguiu o que ela queria, sabe, assim, ela conseguiu se achar dentro daquela peça, no final das contas, sabe, assim. Foi difícil, mas ela encontrou uma personagem que ela pudesse interpretar dentro Exato, daquele texto com aqueles atores, né? Assim, exato, é meio que exato. isso. Exato, exato. E outra coisa, dessas 3 coisas, é que eu tava pensando muito nisso. Tem cenas do Cassavetes que a chuva é muito importante. Então, no Husband tem uma cena de chuva importante. No Love Streams, o filme termina na chuva, isso é muito importante pro filme. Bonito. E aqui marca a chuva, né? Que marca o atropelamento, que inclusive é filmado de um jeito incrível, né? Assim, Sim. tanto a parte da subjetiva que a Leonora, depois que ela viu o atropelamento, com a outra parte da fã atrás da janela do carro, a gente vê a coisa pelo ponto de vista da fã, né? Já botando essa coisa da insensibilidade, da crueza, isso já apresenta de cara, né? Desde o momento que a gente sai do teatro, né? Até que a câmera está muito fechada em todo mundo, né? Seguindo todo mundo, etc e tal, aquele fluxo, até o momento que isso acontece, né? Eu estava vendo, tem um programa espanhol que eu estava vendo que tem o Miguel Marias e o Almodóvar, e eu vou botar o nome do programa aqui, vou botar o link aqui dele, que eles comentam essa cena do atropelamento do Noite de Estreia, é um programa sobre Noite de Estreia, eles pegam um filme e comentam sobre o filme, né? E anos depois, no Tudo Sobre Minha Mãe, o Almodóvar homenageou essa cena mesmo, né? Assim, que eu acho que é um Sim, dos filmes favoritos. eu até ia mencionar, na hora que você falou do Almodóvar, né? Para quem nunca assistiu Noite de Estreia, que o Noite de Estreia é claramente uma das referências principais do Almodóvar no Tudo Sobre Minha Mãe, né? Isso, Assim, a exatamente. homenagem é muito direta ali. E uma coisa que eu queria falar é isso, que eu acho que o Cassavetes, às vezes, eu acho que as pessoas fazem uma imagem dele, como você falou, tipo, como diretor, liga a câmera aí, deixa os atores atuarem, e atuações fodas, etc e tal, e, logicamente, ele tira atuações geniais dos atores, né, mas tudo isso dentro dessa organização que ele tem mesmo de mise-en-scène e de construção de narrativa, e não só isso, mas de encenação mesmo que ele tem, sabe? Então, eu fiquei muito impressionado, cada vez que eu vejo o filme Cassavetes, eu fico muito impressionado com essa inteligência formal que ele tem, muito grande nessa coisa visceral, sabe? Então, aqueles vários planos super abertos do teatro, sabe? Aqueles ângulos dessa geografia dos cômodos que a Gina Rodden vai entrando, a gente vai entrando junto com ela, sabe? Aqueles diferentes enquadramentos, desde ela em Contra-Plano G, até a câmera fechada no rosto dela, sabe? Toda essa radiografia cinematográfica que vai analisando todo esse processo teatral. Então, é como a gente estivesse vindo o processo teatral de dentro dele por aqueles ângulos, por aqueles closes. E ao mesmo tempo tem uma coisa lírica no filme, né? Porque é aquela luz branca que vai indo para cima dos personagens, muitos planos deles dominados por sombra, que é uma coisa que tem no Love Strings também, né? Muitos planos detalhes na Dana Rollins, sabe? Uma luz branca muito marcante. Então, isso que eu acho que ele vai criando essa atmosfera palpável, né? Essa atmosfera emocional dos personagens, né? Em aproximações de câmera, em composição, no que está em primeiro plano, no que está em segundo plano, nesses conflitos internos que estão dentro do filme, né? E como ele conduz isso, né? Esses rompantes de forma muito sedutora, né? Eu acho maravilhoso o momento que a Diana Rollins ela vai bater no apartamento lá do Cassavetes, né? Que ela visita ele. E aí só um zoom na presença da Diana Rollins diz tudo sobre aquele encontro, sabe? Assim, acho que Sim. isso que é fantástico Cassavetes, sabe? É como ele consegue te colocar com essas escolhas, né? Para dentro de todo esse tormento emocional e essa dimensão emocional daqueles personagens, sabe? Que ele escreve maravilhosamente e que ele lida tão radicalmente, assim. Eu ia Verdade. falar... Pode falar, Felipe. Não, não, a outra coisa que me veio à cabeça aqui é, a gente está falando disso tudo, é que é justamente o Cassavetes ele tem essa imagem de ser o pai do cinema independente. Isso cria para as pessoas que não viram os filmes uma ideia que eu acho que não é muito do que os filmes são, porque assim, Uhum.
Os filmes do Cassavetes são constantemente excitantes de assistir, assim. Exato, exato. Tem sempre muita coisa acontecendo neles. Eles são filmes Muitas carregados de escolhas sendo ação, feitas. muitas coisas sendo feitas. Os sentimentos são muito à flor da pele ali o tempo todo, assim. Se eles não são fáceis, às vezes, de assistir, é mais porque os filmes costumam ser extremamente honestos com o que os personagens sentem, né? Tu pega um filme como Os Maridos, e que eu sei que, para muitas sensibilidades contemporâneas, é um filme difícil, porque o comportamento dos caras não é legal, de um modo geral, ao longo do filme, né? Mesmo assim. É um filme sobre homens escrotos e homens escrotos. Né? Justamente assim. 3 homens escrotos que perderam um amigo e estão enchendo a cara e sendo mais escrotos ainda, né? Assim, isso é meio que o princípio do filme, assim. E o filme vai nisso até o limite do que aqueles caras são, né? Então, assim, eu acho que tem um pouco isso do Cassavetes, que ele leva os personagens até onde eles vão ir, né? Tipo assim, isso, tanto no Mulher Sob Influência quanto no Noite de Estresse, ele leva as crises das personagens da Jana Rollins até onde seria o ponto que essas personagens teriam as suas crises, né? Assim, não, sem nenhum momento que, tipo assim, vamos dizer assim, que você tente baixar o tom, falar assim, mas ela não podia estar sendo mais razoável aqui? Não, tipo, pro filme não existe nunca isso do personagem ser mais razoável, né? Se o personagem tá fazendo algo, ele vai fazer aquilo e ponto. Mas assim, eles são tão cheios de coisas, né? Tão cheios de sentimentos, assim, eu acho assim, ele tem tanta atenção, tipo, em toda a movimentação em torno dos personagens, que eles são filmes que te captam muito bem, assim, eu fico completamente capturado por eles ali na minha experiência sempre de assistir eles, assim, pra mim isso é muito forte ali. Com certeza. Não, eu tive momentos revendo Noite de Estreia que eu fiquei assim, deslumbrado com o filme, sabe? Todo esse fluxo que o filme tem. Principalmente em momentos assim que eu fiquei, caramba, né? Tipo, tem um momento só da Jennifer Lawrence falando, né? A câmera tá em cima dela, e a gente vê a plateia ao fundo, e a câmera tá direcionada para ela, e ela declamando aquele texto e improvisando junto com o Cassavetes, que eu fiquei, caramba, eu acho que isso que você falou do Husband é muito legal, porque tem essa coisa da sensibilidade e tal, tudo isso, mas justamente por ele conseguir entrar nessa verdade emocional, ele consegue ir para o cerne do comportamento masculino, que às vezes a gente não gosta de olhar por um tabu, sabe? Assim, então ele vai para o cerne dessa coisa da masculinidade, no que ela tem de mais tóxico, de mais escroto, mas também de mais verdadeiro, e dessa coisa dela não conseguir lidar com ela mesma, ou não lidar com o sofrimento, sabe? Justamente, são 3 caras que não conseguem lidar com o fato de que o amigo deles morreu. Não consegue dar próprias dimensões, né? Pois é, os sentimentos são muito complicados para eles estarem lidando ali. Então vamos sair, beber e agir como animais, né? Assim, né? Basicamente, assim, né? O filme é muito sobre isso, né? E tira dessa visceralidade muito grande, né? E acho que é isso, né? Acho que o Noite de Estreia, acho que o pessoal pode ter outros filmes favoritos do Cassavetes e tal, assim. Eu fico muito em dúvida entre ele e Uma Mulher Sob Influência, mas eu acho que ele é meio que um testamento, digamos assim. O Rob Street é muito isso, mas ele é meio um testamento desse trabalho artístico, dessa feitura artística que o Cassavetes tinha, assim, sabe? Assim, acho que tá muito disso dele, sabe? A feitura artística dele tá muito resumida nisso, e a própria feitura artística da Jenna enquanto atriz, para interpretar uma atriz, tá resumida nesse filme. Eu acho que isso, eu não sei se eu diria que o Noite de Estreia é o melhor filme do Cassavetes, mas eu acho que é o melhor filme da Jana Rollins como atriz. Ela tá fantástica. Justamente porque ela parte disso, do que eu tinha falado mais cedo, de estar fazendo um filme sobre atuação, e ela constrói um filme sobre atuação que não tem nada a ver com os habituais filmes sobre atuação que a gente vê. Tipo assim, ela cria uma coisa completamente própria no gestual dela ao longo de todo o filme para discutir o trabalho do ator, da atriz. Assim, eu acho muito forte isso. É uma radicalidade muito grande. E você falou, né, que o Cassavetes tem essa coisa da trupe, etc e tal, realmente tem. Mas, assim, é muito flagrante como a Gena Rollins, ela tá em outro patamar dentro do cinema dele, né, assim, né? Sim, tipo assim, é aquela coisa, né? Quando ela tá em cena nos filmes dele, claramente, a câmera dele se adapta à presença dela no ato ali. Em como eu vou filmar ela, né, exatamente, né? E como eu vou filmar essa força descomunal que essa mulher tem. Porque, assim, é engraçado você pensar nisso, como o Cassavetes ele tem um universo tão próprio que a gente, às vezes, tira conclusões dele. Na minha cabeça, o Peter Falk, ele tava em mais filmes do Cassavetes, mas, na verdade, ele tá
oficialmente em 2, e no terceiro o Cassavetes acabou dirigindo, né? Assim, né? Que ele tá uma mulher sobre influência no Husband e no último que o Cassavetes acabou fazendo, né? Mas Porque assim, de resto. justamente assim. Tá. Mas é a mesma coisa, as pessoas pensam que o Ben Gazzara tá em todos os filmes, o Ben Gazzara tá em 3. Tem 3, Assim, exatamente. eu acho isso curioso, porque você cria de tal forma uma força da presença desses atores em cena que você meio que tem a impressão de que eles estão em todos os filmes. Isso não é Exato, exato. verdade. Exato. E acho também porque a gente vê eles, tipo, quando o Cassavetes está como ator, e eles atuando juntos, também a gente cria essa impressão, por exemplo, dos melhores papéis do Cassavetes também, que ele tá fantástico, e que ele faz com o Peter Falk, é o Mickey Nick, né? E aí, Uhum. que é até um filme que tem essa, apesar de ter o estilo da Elaine lá muito grande, ele tem muitas coisas que estão conectadas com o próprio estilo do Não, Cassavetes, né? o Mickey Nick é um dos primeiros filmes que você pode dizer que o realizador, no caso a Elaine May, tinha o Cassavetes em mente como... Tipo, ela não escalou o Cassavetes e o Peter Falk à toa À no filme. toa, né? Se você sabe que ela não está fazendo o filme do Cassavetes, longe disso, ela está fazendo o filme da Elaine May, mas Lógico. assim que, evidentemente, ela está reconhecendo que existe uma influência do Cassavetes. Isso numa época onde o nome do Cassavetes estava por baixo, né? Uhum. Em Hollywood. Então, assim, eu acho que isso realmente assim, é um filme que você sente bem isso, assim, não. Ela está em diálogo com esse universo que o Cassavetes tinha construído, usando o próprio Cassavetes e o Peter Falk, que é outro ator que as pessoas associam diretamente ao Cassavetes. Você vê hoje em dia algum diretor que você vê que ele tem uma influência muito forte do Cassavetes, que ele mira nos Cassavetes? Eu penso muito nos Safadies, assim, pessoalmente, assim. O Safadiz eu acho que tem um certo desejo ali por uma pegada cassavetiana. Assim, eu acho que tem alguns filmes independentes americanos onde você sente isso. Mas, de um modo geral, eu acho assim, os cineastas independentes americanos, eles nunca têm a coragem, vamos assim dizer, de soltar-se completamente, né? Como o Cassavetes faz. Mas eu tenho alguns filmes que eu vejo, por exemplo. Para pegar um exemplo, um filme que eu gosto muito, que é o Supporting the Girls, do Andrei Bujalski. Sim, Eu ótimo. acho que é um filme que tem certamente, o Cassavetes é algo que ele tinha em mente ali. Na hora que ele estava construindo o ambiente daquelas mulheres garçonetes, eu acho que ele tinha o Cassavetes como uma referência. Mas é isso, ele não vai aos extremos que o Cassavetes se dispõe a ir, né? Eu acho que isso você vai encontrar muito raramente num filme aqui, outro ali. O primeiro filme da Patrícia Muzui, por exemplo, o Peu de Vaches, é um filme que eu acho que tem uma certa pegada cassavetiana. Então você vai encontrar algumas coisas ali, aqui e ali, onde eu acho que você encontra isso. Mas eu acho que realmente o Cassavetes, eu acho que na maior parte do tempo, ele tem um lugar no cinema independente americano que é meio parecido com o que o Júlio Bressani tem aqui no Brasil, sabe? Uhum. Ele é um pai em espírito, mais do que necessariamente uma referência tão pesada assim nos filmes, sabe? Eu sinto um pouco isso, tipo assim, vocês não faz quase filme cassavetiano, mas o Cassavetes está ali como uma ideia de cinema para você, de alguma forma, ter em mente ali, né, como um ideal que você pode tentar alcançar. Não, com certeza. Acho que até tantos diretores, né, citarem os filmes dele, né, como referências, né, isso é muito comum, né, e acho que também a própria Dina, né, prestando essa homenagem a ela, prestar ela como essa coisa da importância da atriz, né, no processo criativo do filme, né, e não só isso, de uma estilística específica de uma atriz que adiciona muito aos próprios filmes, né, porque acho Sim, com certeza. que a gente fala muito do diretor, lógico que o diretor é o cara que vai dar toda vai ser o maestro que vai meio que orquestrar todos os elementos para eles funcionarem dentro de uma lógica, mas a contribuição de cada elemento para o filme é muito própria, né, também. E acho que a Dina resume muito isso, né? Assim. Sim, eu acho que assim, o Cassavetes, ele é um cara muito generoso, porque ao mesmo tempo que ele tem um estilo muito particular, esse estilo muito particular dele inclui sempre como ele traz os colaboradores dele para dentro do filme. Todos os Perfeito. colaboradores. De alguma maneira, isso vai importar para todos os colaboradores. E a maior colaboradora dele,
sem sombra de dúvida, é a Gina Rollins. Então, assim, ele tá sempre com isso em mente, de alguma maneira, assim. Eu acho muito claro que se você tá trabalhando, sei lá, com som no filme do Cassavetes, ele quer te incluir de alguma maneira no processo. Você não vai estar lá só como técnico que vai estar levantando o boom, sabe? E isso para os atores é mais ainda, e para ela ainda mais do que todos os outros atores, assim. Sem dúvida, sem dúvida, sem Até dúvida. por isso, todo mundo gostava muito de trabalhar com ele. Então, assim, que você realmente não... Você está envolvido no filme, né, ali, direto, como um colaborador. As vísceras, né? A gente falou aí dos maridos, né? Os maridos têm aquele crédito inicial, né? Onde é basicamente uma tela parada e vem entrando todos os nomes, né? Ali, assim, todos os nomes ficam na mesma tela, como se tivesse todo mundo que fez o filme tá ali naquela imagem, assim, que é uma coisa completamente fora do padrão, né? Se você não, de alguma maneira, você tá meio que igualando essas pessoas todas ali, né? Eu acho legal que no Noite de Estreia, a equipe técnica, ele usa The Filmmakers para falar dele nos créditos, assim, né? Sim. Acho que ele realmente tem essas relações que escapam um pouco daquela imagem que as pessoas têm do cineasta, autor independente, radical, que é o homem com a câmera. Né? Ele claramente não pensa, tipo assim, os filmes dele nunca vão ser essa lógica, né, do grande autor que vai pegar a câmera no ombro e vai chegar ali, vai fazer... Não, assim, ele realmente é uma lógica muito colaborativa com o método de filmagem. Acho que até por isso que não é um método de filmagem que é tão usado de fato por quem é influenciado por ele. Porque, de um modo geral, as pessoas, mesmo quando elas são generosas, elas raramente são tão generosas quanto ele se expunha a ser como realizador ali. Eu acho que isso é uma coisa que pega bastante ali. Né? Com certeza, com certeza. Bem, Felipe, muito obrigado por ter participado, assim, foi excelente, assim. Se você quiser dar uma última palavra sobre o Noite de Estreia, sobre o Cassavetes e se divulgar onde o pessoal pode encontrar você, fale aqui, você é de casa, você vai estar aqui muitas vezes, assim. Obrigadão. Sim, gente, só reforçando que eu acho filme maravilhoso, lindíssimo, e para quem não viu, assistam, assim, eu acho que vale muito a pena. Assistam todos os filmes do Cassavetes, especialmente os filmes independentes e o Amantes, que eu acho que são os melhores, que são todos lindos. E assim, e só para encerrar, né, só falando que dá para me encontrar no Letterboxd, no meu nome, dá para me encontrar no meu blog, anotaçõescinéfilo.com. Eu tenho um podcast, o Detour, que não atualiza muito, com meu irmão, mas de tempo em tempo a gente tem um episódio ali. Massa. Eu acho que esses são os lugares que vocês podem me encontrar mais fácil, e para quem tiver interesse, eu tô por aí, eu tô sempre pronto para conversar sobre filme também, quando tiver oportunidade, assim. E realmente, terminando assim, agradecendo muito pelo convite de estar aqui falando sobre um cineasta e uma atriz que eu acho incríveis, assim, para mim, sempre. Felipe, muito obrigado. Como eu falei, você sai de casa. E foi ótimo também, né? Nesse momento, que é um momento triste, né? Porque faleceu a Gina Rollins, né? Que eu acho que, assim, minha atriz favorita, acho que tá entre as atrizes favoritas de qualquer cinéfilo que se preze. Se você não tiver entre as suas, eu vou desconfiar de você. Mas, assim, não só um momento triste de você ver essa mulher monumental, né, indo embora, mas também uma oportunidade de celebrar, né? Porque a gente é tão apaixonado por ela, né? E porque a obra Sim. dela é tão poderosa, assim, né? Então, acho que a gente conseguiu fazer isso aqui, né? Ser uma pequena parte disso aqui, e agradeço demais você, seu conhecimento, ter dado aqui sobre isso, assim, né? E vocês podem me seguir nas redes sociais minhas que vão estar aqui, todas as redes sociais do Felipe vão estar todas aqui, todos os links que ele falou, para vocês seguirem ele, vão estar todos aqui, né? Os textos dele sobre o Noite de Estreia, eu vou tentar botar os outros do Cassavetes também, botar meu sobre o Cassavetes, assim. E se vocês não fizeram isso ainda, não se esqueçam de se inscrever no canal, contribuir no like, ativar a notificação, comentar aqui embaixo, me seguir nas minhas redes sociais e comentar o vídeo nas suas redes sociais. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Falou. Gente.